Há um ano atrás, eu e minha esposa saímos do nosso apartamento, vendemos o nosso carro e decidimos morar e viajar no motorhome. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre todos os desafios, todas as alegrias e se vale a pena financeiramente morar num desse aqui em Portugal. Mas para conversar melhor sobre os temas, vamos entrar aqui na nossa casa. O primeiro ponto que vamos abordar aqui é o financeiro. E para isso a gente vai fazer um comparativo de cálculo do aluguel que pagaríamos continuando no apartamento que a gente estava e do custo que a gente teve para manter o motorhome até hoje. A gente vai usar como base de cálculo o aluguel de 600 euros, que era o que a gente pagaria nesse ano vivendo no nosso apartamento. Se a gente fosse multiplicar os 600 euros vezes 12, daria um total de 7.200 euros. Já no nosso motorhome, o custo maior que nós tivemos foi o do seguro, que pagamos 1.000 euros. Então aí vocês já percebem uma diferença de aproximadamente 6.200 euros que a gente teve de economia. Claro que há vários tipos de seguros, como a gente mora 24 horas por dia dentro do nosso motorhome, a gente decidiu pegar um seguro mais completo. Porém, há seguros de motorhome ou autocaravana, como é chamado aqui em Portugal, de aproximadamente 200, 300 euros, o que pode alcançar uma economia ainda maior. Eu não estou levando, pessoal, em consideração o gasto com o gás, o gasto com supermercado, o gasto com combustível, porque isso a gente já tinha muito parecido no nosso apartamento. O combustível, a gente tinha um carro, então a gente gastava abastecendo o carro. O gás, a gente cozinhava dentro do apartamento, aqui também a gente cozinha. Então esses custos eu não estou levando em consideração. Basicamente eu peguei o comparativo do que a gente gastou com o motorhome especificamente e o aluguel que a gente gastava no apartamento. E esse ponto foi muito positivo. Mas agora vamos passar para uma das grandes dificuldades, a adaptação ao espaço. E até para a gente gravar aqui, o espaço já fica um pouco complicado. Olha só como a produção está aqui, ó. E essa era uma das nossas principais preocupações, se a gente ia se adaptar ao espaço. E aqui a gente tem que ter uma estratégia, que é ser minimalista. Um exemplo para vocês é aqui, ó. Nós temos apenas 2 copos, 2 pratos de sopa, 2 pratos rasos, então tudo a gente teve que se adaptar. A gente veio de um apartamento e a gente viu quantas das nossas coisas eram desnecessárias. Muitos dos nossos eletrodomésticos, roupas, utensílios a gente doou ou vendeu e conseguiu adaptar tudo para dentro desse motorhome. Não é fácil, mas conseguimos com o tempo ver o que é necessário e o que não é necessário para a nossa vida. Mas até hoje, pessoal, a gente sente um pouco a falta de espaço, porque, por exemplo, eu preciso passar para o quarto, olha a dificuldade que eu tenho, o Álvaro está na cozinha, lavando a louça, e a gente passa nesse aperto. E aí para voltar, o que ele tem que fazer? Ele senta no banco e eu consigo passar, né, livremente. Então é esse tipo de adaptação que a gente tem que aprender e fazendo no dia a dia. Mas ainda a respeito do espaço, a gente tem os locais bem definidos dentro de um motorhome. Aqui é o espaço que a gente faz as nossas reuniões, que a gente trabalha e que a gente janta. É um espaço para 2 pessoas, a gente tira essa mesa e expande para cá. Aqui a gente tem a área da cozinha, banheiro e o nosso espaço de descanso / lazer. E até, como eu falei para vocês, de ser minimalista, a gente tem poucas peças de roupa que a gente consegue adaptar de várias combinações. Então, o ser humano, ele é adaptável. A gente achava que talvez fosse uma das maiores dificuldades, mas em poucos meses a gente já estava bem adaptado. Mas dificilmente a gente fica 100% do tempo dentro da nossa casa. Normalmente a gente pega para ir passear e a gente vai sair um pouquinho para mostrar para vocês a nossa rotina. Em dias ensolarados como esse, no verão e na primavera, normalmente a gente passa o dia fora. A gente sai para passeios no parque, como vocês estão vendo aqui.
a gente acorda para fazer exercícios físicos de manhã, a gente também vai trabalhar nas bibliotecas, nos espaços públicos. Então a gente evita ficar 100% do tempo dentro do motorhome. Isso porque muitas vezes, pessoal, ficar direto num espaço pequeno, a gente sente um pouco de dificuldade, a necessidade de passear, de sair para algum canto. Diferente desse mesmo sentimento quando a gente ficava corriqueiramente no nosso apartamento, que é um espaço maior, você consegue ir para um outro cômodo, você consegue estar na cozinha, você consegue ter um pouco mais de privacidade, escutar uma música que normalmente dentro do motorhome a gente não tem todas essas regalias. Essa problemática de sair, ela se agrava no outono e no inverno aqui em Portugal, por conta de chuva e frio. Você tem um pouco mais de dificuldade em dias chuvosos de sair pelos locais, de passear, e a gente acaba tendo que ficar dentro do motorhome. E a gente já sentiu nesse último inverno, foi um pouco mais difícil, os dias pareciam bem mais longos do que os dias de primavera e verão. Mas até mesmo tarefas simples do dia a dia às vezes se tornam um pouco difíceis. A Aline às vezes quer ler um livro, eu quero jogar um videogame, escutar uma música. Sempre um dos dois tem que estar de fone, por conta do eco dentro do motorhome. Outro ponto interessante para se abordar nesse vídeo é a mobilidade. E a gente já teve grandes experiências de dormir e passar o dia ao lado de rios, no meio da floresta, no pé de castelos medievais. E o legal é esse, separar o motorhome bem aqui e ter essa piscina. E essas são experiências que você dificilmente teria ficando num hotel e estando de carro. Isso é até interessante porque a gente está sempre preparado para viajar. Já aconteceu com a gente estar num dia e a produção está um pouco estressada com o trabalho, não está conseguindo ter criatividade para desenvolver os projetos dela. E eu cheguei com ela e falei, você quer ir para a praia? Não quer passar um dia na praia? Para a gente desestressar um pouco? E ela falou sim. A gente arrumou nossas coisas em 20 minutos, organizou o motorhome e partimos para outra cidade. Então essa mobilidade é muito incrível. A gente já chegou a decidir ir para a Espanha num dia, de manhã, e à tarde já estava em direção à Espanha, para passar, para conhecer um pouco das cidades lá. Então é um ponto extremamente positivo você se deslocar para os locais que você quiser. E 90% das pessoas que vêm perguntar sobre o nosso estilo de vida no motorhome, normalmente a primeira pergunta é sobre o financeiro, se vale ou não a pena, e a segunda é sobre a segurança. E a gente vai abordar a segurança aqui nas cidades portuguesas. Nós, pessoal, já viajamos praticamente todos os distritos de Portugal e já dormimos e conhecemos em aproximadamente 60 cidades, vilas, regiões. E sendo sincero com vocês, nós nunca tivemos problema com segurança. Nunca tentaram entrar no nosso motorhome, nunca tentaram furtar nada. Agora, claro, a gente toma algumas medidas. Normalmente a gente para em locais claros, normalmente a gente para em locais perto de algum comércio, perto de algum tipo de movimento. Exceto naqueles locais, como eu falei para vocês, que a gente foi para o meio da floresta, que a gente ficou ali perto de um rio, de uma represa, onde realmente não tem ninguém perto. Mas dentro das cidades, normalmente a gente procura locais claros, locais movimentados. Mas de uma maneira geral, Portugal é um país muito seguro. Foi por isso que a gente também decidiu tomar a decisão de morar no motorhome, porque a gente sentia segurança de deixar nossas coisas. E assim, vocês viram um local onde a gente começou o vídeo, é um parque, é um local onde normalmente a gente dorme. Em parques, em ruas um pouco menos movimentadas, o nosso motorhome, que é o estilo furgão, ele para em praticamente todas as vagas de carro, a gente não tem dificuldade para estacionar. Então é um ponto extremamente positivo que a gente considera é a segurança. Mas claro, nem tudo são flores, também tem alguns pontos negativos. E um deles é a comodidade dos serviços básicos. E o que são isso? É água, luz e esgoto. Dentro de um apartamento, esses serviços são ligados 24 horas e você nem sente a necessidade de ver se estão funcionando ou não, porque quando você vai utilizar, você sabe que estão funcionando. Já no motorhome,
a gente teve que se adaptar e aprender a utilizar esses recursos. Nós temos uma caixa d'água, de água limpa, nós temos uma caixa de resíduos, nós temos uma caixa do vaso sanitário e que a gente precisa regularmente estar controlando e olhando os níveis de esvaziamento, os níveis quando elas são cheias, para administrar esses recursos. Então a gente planeja as nossas visitas, os nossos passeios, onde a gente vai dormir, com base nos recursos que a gente tem. Se vai ser necessário encher o tanque de água, se vai ser necessário descartar a água suja. Isso, pessoal, corriqueiramente é um costume, mas acaba se tornando um pouco chato, porque às vezes você precisa trabalhar, às vezes você precisa fazer algo, mas você tem que se deslocar para algum local que tenha esse suporte para fazer essa manutenção do motorhome. Um exemplo para vocês, a gente corriqueiramente para em Vila Nova de Famalicão. Para quem não sabe, é a cidade que a gente morou mais tempo, que a gente tem um carinho especial, mas aqui não há ponto de manutenção de motorhome. Então a gente tem que se deslocar para outras cidades para fazer a manutenção e depois voltar para cá. E é esse tipo de comodidade que você tem no apartamento que você não tem no motorhome. Você tem que estar sempre atento a utilizar os recursos de forma sustentável. A Aline, por exemplo, teve que reaprender a tomar banho. A mulherada gosta de lavar o cabelo, às vezes ficar um bom tempo enxaguando e faz o processo 1, 2 vezes. A Aline já tem que maneirar nos banhos e utilizar de forma sustentável a água para a gente em um dia não acabar toda a nossa água limpa. Pessoal, eu estou aproveitando que a gente tem tudo hoje, né? Dia de manutenção tem água aí disponível para tomar um banho premium. E tem bateria também. O bom da bateria que aguenta equipamentos pesados como um secador é isso, né? A gente usa airfryer, usa secador, usa tudo nela. E para quem acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente tem parceria com a Conta Nômade, que é uma conta internacional em dólar, mas que você consegue ver também o seu saldo em euro. Então você está pensando em se mudar para cá ou viajar pelo mundo? Abre a tua conta Nômade com o nosso cupom Portugal40, que vai dar até $40 de cashback para vocês. É uma conta que não tem burocracia, em 2 minutinhos você abre. Eu vou deixar o QR Code aqui para você colocar a câmera do celular e baixar, ou na descrição aqui do vídeo também vai ter o link para você baixar. Não paga nada, pessoal. Se vocês abrirem a conta, não paga nada, não precisa depositar, não tem depósito inicial, não tem nada. Vocês abrindo vão ajudar o canal a continuar com a parceria. Então eu peço, por favor, você que ainda não abriu a conta, abre a conta Nômade com o nosso cupom, e ela também não tem taxa de manutenção. Então se você decidir começar a guardar o seu dinheiro nessa conta, não vai ter aquelas taxas mensais que você nem sabe de onde é, comendo todo o seu saldo. Então é uma conta simples de você abrir e que se você vai num café, quer pagar com o cartão, você aproxima, paga, você pode sacar nos caixas eletrônicos. É uma conta que facilitou muito o nosso dia a dia aqui. Um tema muito interessante também para a gente colocar como tópico aqui é o clima. Isso também perguntam muito para a gente como é passar o frio e como é passar o calor dentro do nosso motorhome. A gente já teve a experiência de passar um frio extremo e um calor extremo e, surpreendentemente, o mais fácil de se passar foi o frio extremo. A gente já pegou temperaturas abaixo de 0, porém o motorhome tem um sistema de aquecimento que em 5 minutos consegue deixar a temperatura dentro do veículo muito agradável. Nosso aquecimento hoje é a gás, então a gente em 5 minutos, mesmo estando menos de 0 graus lá fora, a gente consegue estar confortavelmente dentro do nosso motorhome. Então isso nos surpreendeu, a gente estava muito preocupado com o frio. Porém, no verão foi quando a gente se sentiu mais desconfortável dentro do carro. O nosso motorhome, pessoal, não tem instalado o ar-condicionado para dentro da casa. Tem um ar-condicionado do carro, mas não é suficiente para gelar o motorhome todo. Então a gente fez um teste inicial, não instalou o ar-condicionado
nesse verão, mas a gente já viu que para um próximo, caso a gente venha estar dentro desse motorhome, vai ser necessário sim instalar. A gente pegou temperaturas que superavam os 40 graus dentro do carro e fica um forno, fica um inferno. É impossível de você estar com essa temperatura dentro do motorhome. Normalmente a gente saía, passava o dia passeando e voltava à noite, mas mesmo à noite o ambiente não ficava muito frio, não ficava muito fresquinho. Então era até um pouco complicado dormir dentro do motorhome no verão. Então, para aqueles até mesmo que pensam, pessoal, em adquirir uma unidade, aqui na Europa é muito interessante você ter sim o ar-condicionado instalado dentro da sua unidade. A gente não instalou de início porque é um equipamento um pouco caro. O ar-condicionado 12 volts que a gente queria estava na faixa de 1.500 para 2.000 euros a instalação completa. E a gente pensou e decidiu, não, vamos experimentar, ver se a gente consegue passar. Mas realmente, pessoal, para quem quer ter um pouco de conforto, tem que ter sim o ar-condicionado, a central de ar dentro do motorhome. É muito bom, no nosso caso o motorhome, a gente para num parque desse aqui e consegue gravar um vídeo no meio da natureza, ouvindo os passarinhos. Com todos esses pontos positivos e negativos que eu falei para vocês, no nosso caso, valeu muito a pena. A gente está hoje muito feliz, já tivemos momentos de tristeza, como eu falei para vocês, quando chove muito a gente tem que ficar preso, mas de uma forma geral a gente gosta muito desse estilo de vida do motorhome. Financeiramente eu digo para vocês que vale muito a pena, a gente economizou já um valor de aluguel que em tese, entre aspas, seria perdido, a gente tem um bem que é nosso. Então é necessário sempre fazer esse cálculo caso a caso, mas para a gente valeu muito a pena. O nosso plano inicial era 1 ano, mas a gente vai estender um pouquinho, mas a gente já pensa em ter um local fixo novamente, até mesmo para a gente desenvolver alguns outros projetos. O motorhome sempre foi, a gente sempre foi sincero com vocês, sempre foi algo passageiro, temporário, que uma hora ia ter fim. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo que a gente já esteja num local fixo, a gente de forma alguma vai deixar vocês sem vídeo. A gente vai continuar gravando, o canal vai continuar trazendo conteúdos para vocês. E claro, eu sempre peço para vocês curtirem, comentarem, compartilhar o vídeo com algum amigo de vocês, algum familiar, para nos dar esse apoio. Toda semana, domingo aqui, vai ter vídeo para vocês que sempre tomam um café ou almoçam ao nosso lado. E novamente, a gente fez uma brincadeira lá no Instagram, que a gente fez uma pose para vocês tirarem uma foto na hora que estiverem assistindo e marcarem a gente lá no Instagram. A gente vai fazer de novo aqui no final do vídeo para vocês nos marcarem, que a gente reposta lá no nosso Instagram. Então segue a gente também na nossa outra rede social, a gente posta algumas coisas extras, alguns making-offs lá, alguns passeios que a gente faz que a gente não mostra aqui no YouTube. Olha a pose para foto. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo. Obrigado por nos acompanhar até aqui.